Olá, como é que tá você? Tudo bem? Estamos aí numa fase estranha, né? Uma fase esquisita, os vestibulares sendo adiados, concursos sendo adiados, e aí eu comecei a pensar, e o que a gente vai fazer nesse período agora? Vamos fazer o quê? Ficar passando só conteúdo, uma coisa assim que a gente às vezes vai dizer, puxa, mas agora eu não quero estudar tanto, né? Eu tô me sentindo meio de férias, né, bicho? Muito bem, então pensando, algumas pessoas me mandaram aí algumas mensagens no privado, algumas mensagens no WhatsApp, e aí vamos fazer o seguinte então, o que a gente pode falar? Vamos falar então sobre algumas curiosidades, algumas coisas assim, diferentes que a gente tem, não é? Aí eu pensei, falei, vamos começar com o quê? Aí eu pensei, puxa vida, o que as pessoas costumam fazer? As pessoas costumam tomar banho. Então, já que as pessoas tomam banho, nós vamos então pensar o seguinte, né? No decorrer da história, o que significa, melhor, né? Você estar limpo. Você estar limpo é o quê? Primeiro que o conceito de limpeza, ele foi criado no século XIX, quando a indústria química começa a se desenvolver, aí começa sabonete, esse processo todo, né? Os americanos, por exemplo, têm como referência que se você tomar banho todo dia e usar desodorante, você tá limpo. Coisa fantástica, tá? No Egito Antigo, o cheiro das partes íntimas era considerado afrodisíaco. Você diz, nossa, Detalhe interessante ainda, os franceses, por exemplo, no século XVII, os franceses pensavam assim, se você trocasse a sua camisa, que deveria ser de linho, você estaria limpo. Então recomendava-se que as pessoas trocassem as suas camisas de linho todos os dias. O rei Luís XIV usava 3 delas no decorrer do dia. Aí você vai dizer, pô, mas ele era rei, e o resto? O resto fedia, tá certo? Detalhe interessante que nós temos então, do que era feito o sabonete na França? Ele era feito com azeite, cara. Imagina você passar azeite de oliva no corpo, tá? E pensar, nossa, eu tô limpinho, tá? Detalhe interessante, tomar banho hoje é um ato solitário. Você normalmente toma banho sozinho, né? Mas para os romanos, toma banho sozinho, né? Para os romanos, por exemplo, era um ato solidário, porque nós tomávamos banho em várias pessoas ao mesmo tempo. Esse banho durava de 2 a 3 horas, eles passavam azeite no corpo e depois ficava raspando com uma espátula. Aí você vai dizer, mas que loucura, cara, tá? Nós brasileiros é que tomamos banho todo dia que nem louco. Tá? Nós temos ainda, olha só, o São Jerônimo afirmava que aquele que se banhou em Cristo, ou seja, aquele que foi batizado, ele não precisa de um segundo banho. Então, por exemplo, na Idade Média, era muito comum as pessoas tomarem de 2 a 3 banhos, olha só que legal, por ano. Um detalhe interessante, você ainda poderia pular 1 ou 2. Então veja só, tomar banho, cara, foi mudando com o decorrer da história, foi mudando os nossos conceitos. Então você vai observar, por exemplo, que no século III, lá no século III, na época da barbárie, né, mundo romano, nós tínhamos, por exemplo, que vinho e banho não eram recomendados para as virgens, porque eles associavam o vinho e o calor do banho à questão do sexo. Então você perceba que vai mudando um monte, tá? Por exemplo, tem como é que é o nome dele? Um santo em inglês chamado Godric. Esse cara foi ele foi de Londres a Jerusalém sem tomar banho, sem trocar de roupa. Você vai dizer, mas é um troço meio louco. E alguns dizem até que o incenso que você usava nas igrejas medievais era para disfarçar o cheiro de quê? O mau cheiro que as pessoas tinham dentro da igreja, naquele ambiente fechado. E para os bárbaros, de tomar banho somente se fosse gelado, que era um símbolo do quê? Que era um símbolo de masculinidade. Então perceba que o banho foi tendo conotações extremamente diferentes no decorrer do caminho. Aí você vai observando, portanto, assim, olha só, lá nos anos 20, tá? Fez muito sucesso uma empresa chamada Kotex, que ela simplesmente criou o absorvente. Nós temos, inclusive, uma empresa que produzia bandagens para hospitais, após a Primeira Guerra, mudou a sua fonte do quê? A sua fonte de produção, percebendo que aí estaria um excelente mercado. Então nós vamos encontrar, por exemplo, que à medida que o sabonete foi se tornando importante, nós fomos criando outras situações bem diferentes. Por exemplo, nós não cheiramos mais como seres humanos. Nós perdemos o cheiro, nós não cheiramos mais como seres humanos. Nós cheiramos a quê? A fruta, nós cheiramos a madeira, cheiramos a baunilha, cheiramos a canela, odores cítricos. Imagine você cheirando laranja, cara, mas é o que nós temos hoje.
Então percebam, a mudança que nós tivemos em relação àquilo que seria o banho. Então nós vamos encontrar, por exemplo, em 1927 vai surgir uma empresa, um instituto nos Estados Unidos para limpeza e higiene, começando a fazer propaganda, por exemplo, do sabonete. O sabonete foi associado à ascensão social, foi associado a dinheiro, foi associado a romance. Veja só o que a propaganda fez para que você tomasse banho. Então perceba, você foi criando exatamente essa ideia. Então a década de 20, muitos dizem que foi até uma década cheirosa, né? E para a gente encerrar o nosso vídeo, vale muito bem a frase do São Bernardo: quando todo mundo cheira mal, ninguém fede. Aguarde a próxima, grande abraço, beijo do velho pra você. Tchau!